Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou colocar para vocês aqui, vou apresentar para vocês mais uma aplicação, né, que envolve Excel, direcionada para a área de logística e operações. E, na verdade, foi um simulador de frete que eu desenvolvi, né, na época que eu atuava mais diretamente em empresa, né, trabalhava numa empresa privada. E eu vou mostrar para vocês esse simulador e isso dá uma noção, né, da versatilidade do Excel, as possibilidades que você tem ao utilizar o Excel. Deixa eu abrir aqui para vocês o simulador, tá? É bem interessante que ele vem com o logo da empresa, é bem legal, assim, ele já vem, né? Tem a parte que você já pode, como se fosse um sistema mesmo, né? Aparecer o menu, né? Então aqui, deixa eu já compartilhar com vocês. É bem legal aqui, ó. Tá aqui, simulador. Aqui, pessoal. Bom, olha só. Aqui você tem a noção do simulador, né? Aqui eu coloquei o custo, toda a parte que envolve o custo operacional, né? Os demais custos, então tem toda a parte de estrutura de custo, né? Não vou entrar aqui em detalhes nos custos, né? Que é uma particularidade da empresa, mas, por exemplo, quando você vai aqui em tabela de simulação, você entra aqui em tabela de simulação, você consegue fazer um cálculo, né? Com base no valor do diesel, com base no perfil do veículo. Deixa eu tirar isso aqui. Com base no perfil do veículo, você consegue fazer um cálculo, né, com a distância que você tem aqui, e ele vai te dar R$ 1 por P13, por exemplo, né, um possível frete que você tem de acordo com a distância a que você retorna. E tudo isso aqui foi feito no Excel. No caso, a linguagem que eu utilizei, né, o VBA, que é a linguagem utilizada pelo Excel. Então, aqui você tem demais custos, lavagem, pedágio, pneu. Inclusive, foram custos que eu abordei, né, que eu já cheguei a falar com vocês em vídeos anteriores em relação a dimensionamento de frota, cálculo para você dimensionar a frota, modais, tipos de modais. Então, tem esses custos todos e aqui os perfis dos veículos, tá? E aqui, propriamente, o cálculo. Claro que a planilha está desatualizada, né? Esses dados aqui estão desatualizados, mas você coloca a distância de ida, os dias de viagem que você tem, dias úteis, e aí você consegue simular um frete real por tonelada ou real por P13. P13 é o botijão de gás, né? Botijão tradicional. E aí você consegue ter esses parâmetros, tá? Mas os dados aqui, só para ter noção, claro que esses dados aqui estão desatualizados, essa planilha já tem algum tempo, tá? Então, só para dar uma ideia da possibilidade, da versatilidade do Excel. Você volta aqui. Aqui você tem o preço dos combustíveis também, você tem o perfil dos veículos, a estrutura de custos, ó. Aqui, né, isso aqui são dados teóricos de referência, tá, que a gente usava à época, tá? Então são dados aqui teóricos, estimativos que a gente tinha, que até demandam atualização, né? Mas a estrutura é essa. Toda a parte de custo fixo que você tem, seguro, encargo social, né, depreciação do veículo, custos totais, o custo total aqui no caso, sem a despesa administrativa, porque tem um percentual, esse é algo, é um ponto interessante, né, dentro da estrutura de custo das transportadoras, que as transportadoras elas às vezes não conseguem dimensionar claramente esse percentual. Cada frete ele tem interferência indireta de todo o apoio, né, de toda a estrutura de apoio que é a despesa administrativa, que é o que envolve o administrativo. Então, você tem lá, e provavelmente a transportadora terá, né, um supervisor, analista, uma central de monitoramento, ela tem toda uma estrutura de apoio para viabilizar o transporte, para viabilizar a movimentação dessa mercadoria, desses materiais. Aqui a gente adotava 5%, né? Você pode até melhorar essa estimativa, dar um custo fixo total, e aí você tem todos os custos variáveis, combustível, manutenção, pneu, óleo, lavagens, e aí você chega com lucro,
Você tem aqui um lucro, né, uma estimativa de lucro que você tem aqui. Só lembrar que o lucro que era considerado aqui, ó, tem aqui a estimativa, tá? Aqui, tá mais abaixo aqui, ó. Aqui. 10%, tá? 10%, às vezes 15%. Você já considerava, claro, a lucratividade. Só lembrar que a operação, evidentemente, tem que ser lucrativa, e com esse lucro, a empresa ela vai reinvestir, por exemplo, vai renovar a sua frota. Lembrando que um dos grandes problemas que o Brasil tem em relação a transportes é justamente a idade elevada da frota. Então, aqui tem todos os custos fixos, os parâmetros, né, que são adotados, que demanda atualização, é claro, né? Aqui tem a depreciação do veículo, né? Depreciação considerando aqui 5 anos, né? 60 meses, pode até considerar até 6 anos, na verdade. Um valor residual de 30%. Lembrar que essa depreciação, esse cálculo aqui, ó, ele considera, só isso é importante a gente destacar, né? Esses 60 meses, esses 5 anos aqui, quando a gente pega o cálculo da depreciação, ó, é 107,89. Ó. Aqui. Na verdade, está aqui, ó. Aqui. Considerou um preço, né? Mais ou menos chassi, carreta. Claro que isso aqui demanda, só para a gente ter uma ideia, né? De estimativa, é o valor desse veículo, o valor novo, tá? Vezes o D aqui, 89 aqui, ó. D89, tá aqui embaixo, só para vocês visualizarem, ó. Aqui, ó. 80, aliás, tá aqui do lado, 80%, tá? Porque você considera como 80% o valor novo vezes 80% dividido por 60. Na verdade, até o valor residual deveria ser ajustado, tá? Para 20%, que é o valor que vai, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Sobrar para uma eventual venda do veículo ao final desse tempo, né? Ao final desses 5 ou 6 anos. Então, esse valor residual seria o valor da venda desse veículo. Tá? Então, até como estimativa aqui, o correto seria um valor residual de 20%, já que você está considerando uma depreciação de 80%. Se considerar uma depreciação de 70% aqui, o valor sofre uma redução de depreciação, que aí seria esse o valor correto de depreciação. Né? O tempo da frota parada também tem que ser considerado, horas úteis, dia, né, dessa frota. Então, todos esses elementos aqui você pode perfeitamente inserir no Excel. Tem aqui o SMS, quando é o caso, impostos. Você pode inserir esses elementos aqui no Excel e você consegue estruturar tranquilamente um simulador de dimensionamento de frota. Tá? Então você consegue ter ideia não só da quantidade, né, mas você consegue ter os parâmetros de viagem e definir o real, no caso, real por tonelada, que era muito adotado aqui para granel, ou o real por P13, no caso, com o perfil de veículo que tem aqui, que é carreta, truque e toco. Tá? Tendo, claro, os custos específicos para cada perfil de veículo. Quando você vinha aqui, ó, a última atualização, né, 2012, tem bastante tempo. Na verdade, foi até pouquinho depois de 2012, né? Ali mais ou menos 2013, 14. Então a planilha já é antiga, né? Mas para dar uma noção para vocês que uma vez que você atualize toda essa estrutura de custos, você consegue tranquilamente usar essa planilha. E aqui no cálculo, você considera a distância, aqui ele já te dá o real, aqui o real diesel, né? E aqui ele já consegue te dar abaixo aqui, ó, antes e sem ICMS, depois com impostos também, ele consegue te posicionar sem os impostos, né? Tanto o valor por P13, por botijão, quanto o real por tonelada que está aqui. Então, se você altera aqui, por exemplo, uma viagem de 800 quilômetros, né? Se considerar um dia e meio de viagem, estou colocando aqui, se considerar dias úteis aqui, 20 dias úteis, você tem 13 viagens no mês aqui, e aqui ele determina mais ou menos o que seria o real por tonelada, tá? Até que eu já fiz na época também algumas alterações, quantidade de carreta, quantidade de motorista, já tinha feito algumas alterações aqui. E aqui ele já te dá o que seria o real por ETs e o real por tonelada, tá? Considerando esses parâmetros aqui. Aqui no caso, não seria
aqui seria a carreta. Então, aqui a gente apaga, correto aqui, em média era 25 toneladas, né, a capacidade média, aqui é o certo. Então, o frete está aqui, o frete seria mais ou menos esse aqui, que seria o real por tonelada. Então, ali você consegue fazer os cálculos aqui, ó. No caso, seria esse perfil granel aqui, que são aquelas carretas, né, que fazem transporte de gás, né, sai da refinaria e vai até a engarrafadora. E se você der F2 aqui, um peso total de 25 toneladas, e aqui no E25 aqui, o custo total pelo peso. O custo total que ele apura aqui, esse custo aqui, vem daquela estrutura de custo que vimos anteriormente. Então, você soma aqueles custos lá, e aí o F9 aqui, ó, vou dar um aqui, ó, F9 aqui seria dividido pelo número de viagens que você tem. Então seria um custo por viagem que depois você divide por tonelada para você ter um real por tonelada transportada, que deveria ser o frete a ser cobrado pela transportadora. Então você vê que com o Excel a gente consegue montar, estruturar, e na verdade eu utilizava essa planilha para vários estudos, né? Para reajuste de frete, reajuste de custo de transporte. Então ela é bem prática, né? E mostra aí a versatilidade do Excel. Basta você ter a estrutura de custo fixo e variável da transportadora. Tá bom, pessoal? Então, essa aí mais uma aplicação do Excel, um simulador, na verdade, um simulador de frete, na verdade, um simulador de custo de frete, né? Não chega a dar noção. Você consegue, com alguns cálculos ali, chegar à quantidade de veículos que você deve utilizar numa operação. Mas esse simulador especificamente é voltado para custo de frete, custo de transporte. Tá bom, pessoal? Então, essa foi mais uma aplicação do Excel na área de logística e operações. Um abraço aí, vamos continuar com os próximos vídeos aí, abordando ainda essa questão das possibilidades, né, do Excel dentro da área de logística, pessoal. Um abraço.